A entomofagia é o consumo de insetos por seres humanos, praticado em muitos lugares ao redor do mundo, principalmente em países da Ásia, África e América Latina. Considerado um ato bizarro e muitas vezes nojento para a maioria dos habitantes do planeta, alguns insetos estão no cardápio dos seres humanos há muito tempo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, pelo menos 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo têm em sua dieta diária várias espécies de insetos comestíveis. Alguns países do Sudeste Asiático comem tarântulas fritas, enquanto outras nações se banqueteiam com grilos, baratas, larvas, gafanhotos e muito mais. Se você tiver vontade ou coragem de experimentar algum dos insetos apresentados nessa matéria, aproveite e viva uma experiência gastronômica diferente de tudo que você já degustou em sua vida. Tá curioso para conhecer? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Luísa Triton e está começando mais um Hipercuriosidades. Esse é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referentes aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o patrocínio exclusivo da Villari Churrascaria, ou Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas, Disque 011 2979 4024. A maneira de como alguns países complementam o seu cardápio no dia a dia pode não ser tão apreciado por visitantes de outras tribos. Por isso, ter na rotina diária o hábito de consumir insetos não é para qualquer pessoa. Mais de 1.900 espécies de insetos podem ser consumidos pelo ser humano em todo o planeta. Destacam-se os besouros, lagartas, vespas, formigas, gafanhotos e grilos. Estudiosos no assunto apontam que estes hábitos alimentares remontam desde os tempos pré-históricos. Sendo uma das fontes de nutrientes e proteínas de alta qualidade, se comparados à carne bovina e ao pescado, os insetos são particularmente importantes como suplemento alimentar, tanto para crianças quanto para adultos que sofrem de má nutrição. A maioria das espécies tem um alto teor de ácidos graxos, comparados com o que encontramos na carne de peixe. Muitos desses animais são ricos em fibras e micronutrientes, como cobre, ferro, magnésio, manganês, fósforo, selênio e zinco. Os insetos são considerados animais de baixíssimo risco em relação às zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para seres humanos, como o vírus H1N1, a gripe aviária e o mal da vaca louca. Podemos coletar esses animais diretamente da natureza, pois essa atividade não requer nenhum tipo de conhecimento específico, ao mesmo tempo que para se ter uma criação, o investimento também é bem pequeno. Podendo se alimentar de resíduos orgânicos, como restos de alimento e dejetos humanos, com o processo da compostagem, podemos transformá-los em proteína de alta qualidade, inclusive para serem utilizados na alimentação animal. A produção desses animais utilizam muito menos água que a pecuária convencional. Um exemplo é o besouro de farinha. Por serem mais resistentes à seca, precisam de muito menos espaço para serem produzidos do que uma criação de bovinos tradicionais. O processamento dessa iguaria, tanto para a alimentação humana ou animal, é algo que pode ser feito com relativa facilidade, pois algumas espécies podem ser consumidas inteiras. Esses animais podem ser processados em pasta ou moídos com farinha. Além do mais, suas proteínas podem ser extraídas com bastante facilidade. Já há algum tempo, os insetos começaram a invadir restaurantes e prateleiras dos supermercados de grandes centros urbanos, tanto na Europa, nos Estados Unidos e recentemente no Brasil. Criada em 2012, a francesa Jimenez foi uma das pioneiras na produção de barras de cereais, massas e granolas à base de farinha de insetos, além de petiscos feitos com insetos desidratados e temperados, como larvas de tenebro com alho e ervas finas. Após a União Europeia aprovar e regulamentar o consumo de insetos, a Jimenez passou a vender seus produtos na rede de supermercados Carrefour na Espanha. Já a norte-americana Chirps importa matéria-prima para farinha, snacks e biscoitos diretamente da Tailândia, onde se calcula que existam 20 mil fazendas de grilo. A Tailândia é um dos líderes globais na produção desse tipo de proteína. Se você parar para pensar, estamos sempre devorando animais, como lagostas, peixes, camarões, galinhas, porcos e muitas outras espécies. Todas são apreciados não apenas pelas proteínas que contém, como também pelo sabor. A entomologia é conhecida como a alimentação verde do futuro.
Em vários estados dos Estados Unidos, são organizados festivais anuais que promovem esse estilo de alimentação. O professor de biologia aposentado Hal Daniel acredita que com o aquecimento global haverá uma redução na produção de alimentos em todo o mundo, obrigando cada vez mais a raça humana a partir para a degustação de insetos, podendo assim manter a sustentabilidade futura. Vamos conhecer alguns insetos comestíveis que são iguarias disputadas em muitas partes do mundo. Começamos com a larva da palmeira. Consumida em países como Malásia, Nigéria e Papua Nova Guiné, a larva de palmeira é rica em proteínas, potássio e cálcio. Essa larva pode ser consumida quando retirada diretamente da madeira. Tostada ou crua tem gosto de coco, e frita lembra muito o gosto peculiar do bacon. Formiga de mel. Apreciados pelos aborígenes da Austrália, a formiga de mel tem a barriga do tamanho de uma uva, cheinha de um néctar açucarado. Formiga cortadeira. Já na Colômbia, as formigas cortadeiras são preparadas tostando o traseiro do inseto. O sabor lembra a pipoca e o amendoim. Formiga vermelha. Com um sabor meio ácido e adocicado, as formigas vermelhas são consumidas pelo povo tailandês. Geralmente, suas larvas são usadas em salada. Maria fedida. Sendo um inseto rico em vitamina B, a Maria fedida é consumida por mexicanos e sul-africanos. Antes de saborear essa iguaria, eles mergulham o inseto em água quente para remover o odor fétido exalado pelo animal. Usadas como recheio de tacos no México, a Maria fedida é consumida cozida. Já na África, elas são desidratadas e servidas como petiscos. O sabor é uma mistura de canela e iodo. Tarântula frita. Considerada uma iguaria sem igual para os cambojanos e venezuelanos, a tarântula é tradicionalmente frita no óleo quente, com sal, açúcar, alho e pimenta antes de ser consumida. As patas são crocantes, enquanto a barriga é viscosa e grudenta. Os apreciadores desse prato falam que o sabor lembra uma mistura de caranguejo com nozes. Cupim. Imagine agora um inseto com um gosto adocicado, parecido com o gosto da cenoura. Este é o cupim. Os moradores do oeste africano da Austrália e de partes da América do Sul consomem esse animal cru. Depois de frito ou assado, falam que o sabor é meio salgadinho e tem o gosto de madeira que o inseto costumava consumir. Larvas uhu. Apreciadas na Nova Zelândia, as larvas uhu são encontradas em madeira apodrecida. Consideradas uma iguaria nesta parte do globo, normalmente são consumidas cruas ou tostadas. Essa larva é um alimento rico em proteínas, que tem o seu sabor muito parecido com manteiga de amendoim. Vespa amarela. Chamada hashinoko, a vespa amarela é uma iguaria preparada pelo povo japonês. Elas são cozidas no molho de soja e açúcar até ficarem crocantes. Algumas vespas adultas também são inclusas no prato, que tem sabor adocicado e crocante. Cigarra. Com um sabor semelhante ao aspargo, a cigarra é consumida no Japão, China, Ásia e partes dos Estados Unidos. Com 40% de proteínas, o seu consumo se dá logo após ela emergirem da terra, onde ficam por até 17 anos, saindo apenas para se reproduzirem e depois morrerem. Caçadores dessa iguaria as apanham antes que a casca endureça para fritá-las. Libélula. Na Indonésia, a libélula é consumida frita ou cozida. O seu sabor é similar aos da parte macia dos caranguejos. Formiga negra grande. Conhecido como caviar dos insetos, os ovos da formiga negra gigante, Liometpon, no México, é colhido nas plantações de agave, planta da qual é feita a tequila. Consumidos os tacos e tortilhas, os ovos podem ser cozidos ou fritos. Seu sabor amanteigado lembra muito nozes, e sua consistência é a mesma do queijo cottage. Mandarová. Uma variedade muito grande de lagartas são consumidas em todo o mundo, mas um tipo especial de mandarová, com coloração azul e verde, é considerado uma iguaria em países como Botsuana, África do Sul e Zimbábue. As lagartas são espremidas, secas ao sol ou defumadas. Depois, são servidas com molhos e ensopados. Dizem que derrete na boca. Seu sabor é amanteigado e bastante peculiar. Grilos. Já os grilos são tostados até ficarem crocantes. Essa iguaria é servida no México com chile e limão, como se fossem salgadinhos. O sabor não é muito convencional, é salgado e apimentado. Casulo do bicho da seda. O casulo do bicho da seda é consumido com mais frequência nos países asiáticos, como o Vietnã, China e Coreia. Esses insetos são preparados para o consumo fritos ou cozidos. O sabor dito pelos apreciadores é parecido com um camarão desidratado, mas com uma textura mais saborosa.
Em países como Vietnã, Tailândia e China, o miguaria como um prato de escorpião crocante não passa despercebido. Este aracnídeo é servido frito e tem um sabor que lembra e muito o camarão com casca. Já no Brasil, podemos encontrar mais de 135 espécies de insetos comestíveis. Os mais consumidos são os himenópteros, da classe das formigas, precisamente 63%. Em seguida, são os coleópteros, classe dos besouros, com 16%. Depois, os lepidópteros, que são a classe das larvas de mariposas e borboletas, com 14%. E o restante, que correspondem a 7%, são os ortópteros, da classe dos gafanhotos e grilos. No norte, uma tradição indígena é o consumo do bicho do tucumã. Esta é a larva de uma espécie de besouro que se instala nas sementes do tucumã. Elas podem ser ingeridas logo após serem coletadas na natureza ou fritas com farofa. Dessas larvas também se extrai um óleo ou banha, que pode ser comido puro, substituindo a manteiga no pão ou na fritura de ovos e carnes. No Parque Nacional do Xingu, os insetos sempre foram fonte de alimento para diversas etnias indígenas. Torradas ou assadas junto com o beiju, espécies de formigas como saúva ou tanajura, além de cigarras, cupins e gafanhotos, fazem parte do cardápio dos primeiros habitantes desse país. No nordeste do Brasil, na zona rural de Minas Gerais e no Vale do Paraíba, em São Paulo, a tradição é o consumo de formigas tanajura, ou içás. A iguaria é sempre preparada com farofa. Também em Minas e partes do norte e nordeste, o consumo de larvas do bicho do coco é bastante apreciado. As larvas se desenvolvem no interior do fruto do coqueiro, do babaçu e da carnaúba, e são preparadas fritas, como farofa, ou misturadas no arroz. No sertão de Pernambuco, é comum encontrar tira-gostos feitos com tanajuras em vários bares da região. Abril e maio é a época de revoada deste inseto. A oferta dessa iguaria neste período do ano é imensa. Devido aos valores culturais de alguns países, o hábito da entomofagia ainda é muito marginalizado, pois causa asco e fobia em muitas pessoas. Por esse motivo, insetos triturados são misturados a outros alimentos. Essa ainda é a melhor forma de introduzir essas proteínas no dia a dia da sociedade atual. Quando pensar em tirar a vida de qualquer tipo de inseto, saiba que você está tirando o alimento do prato de alguém. Pare e pense. Querendo ou não, a entomofagia é um hábito que existe e veio para ficar. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Hipercuriosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hipercuriosidades.